Prezados ouvintes de Rotativa Sonora, comemoramos ontem, dia 29, o dia de São Pedro, irmão de Santo André, e que, como tantos santos do primeiro século, foram martirizados. São Pedro deixou a Judéia e foi a Roma, lá sendo martirizado em 67 d.C., na primeira grande perseguição aos cristãos, orquestrada por Nero. Nero tinha, como todos os Césares, o título de semideus pagão, e por mais que combatessem o cristianismo, a religião cristã tinha um número cada vez maior de devotos. Assim, tentando acabar com o cristianismo e manter o paganismo romano, Nero aproveita o incêndio de Roma, que durou 6 dias, e atribui aos cristãos a culpa daquela desgraça. Com este jogo político, Nero ganha da população romana a licença de perseguir cristãos, crucificando-os, jogando os cristãos aos animais ferozes ou queimando-os em praça pública. Entre estas milhares de vítimas e presos estava São Pedro, que acaba preso no cárcere de Mamertino em 67 d.C. Alguns historiadores dizem 64 d.C. Foi crucificado no circo neroniano, e segundo uma tradição antiga, quis ser crucificado de ponta cabeça, por não ter a dignidade de morrer na mesma posição que Cristo. Além de fundador da Igreja e seu primeiro Papa, a vida de Pedro é um exemplo até mesmo para os nossos dias. Em sua época, o Império Romano dominara o mundo conhecido de então, e no meio de uma Judéia dominada, ele larga seu ofício de pescador e segue a Cristo. Numa época em que era impensável enfrentar a cultura romana, que já corrompera inclusive as autoridades religiosas da Judéia e o comportamento dos indivíduos, num mundo que enaltecia o luxo, ele, ouvindo Santo André, segue a Cristo. Guardando os devidos parâmetros, em nossa sociedade precisamos imitar o seu gesto. E diante de um consumo desenfreado hoje, diante de uma sociedade que aniquila o indivíduo, deveríamos largar este tudo e seguir a Cristo. Não é necessário dizer que São Pedro, em alguns momentos, foi até repreendido por Cristo, mas teve a coragem de segui-lo até o fim, mesmo na crucificação. Um verdadeiro exemplo para nós hoje. Mentor e Conte para a Rotativa Sonora.